Mas agora falando sério, muita gente fica me perguntando lá no Instagram o que é blockchain, né? Porque eles não têm ideia do que é blockchain e não sabem da importância que a blockchain tem no mercado de criptomoedas. Então, esse vídeo vai ser importante, mano. Nesse vídeo eu acho que o pessoal tem que assistir até o final, porque lá no final também eu vou dar um bônus e vou mostrar pra eles qual que é o projeto mais promissor aí do mundo das criptomoedas, né? Então vamos começar o vídeo. Deixa eu ver como é que eu vou começar. Bom, já sei. O que é blockchain? Muita gente faz essa pergunta pra mim e não tem noção do tamanho da estrutura, né, e do tamanho da tecnologia que está por trás do Bitcoin. E essa tecnologia é chamada de blockchain. Bom, para você que está iniciando no mercado agora, não faz nenhuma noção do que é esse mercado, de como funciona a tecnologia por trás dele, nesse vídeo eu vou te explicar o que é a tão esperada e a tão sonhada blockchain. Bom, jovem, utilize a sua imaginação agora, porque você vai precisar dela, a gente vai precisar mudar um pouco do campo real, da realidade, para a imaginação, para a gente poder entender essa explicação e ver o porquê que essa tecnologia ela é tão incrível. Já faz o estímulo aí da sua mente e imagina aqui comigo agora que a gente pode comparar uma blockchain com um livro de registros, né? Um livro razão de registro, onde tem várias informações, e que esse livro de registros ele está disponível na internet. Ou seja, tanto eu, Marcos, aqui de Lavras, consigo ter acesso e consigo escrever nesse livro, quanto também uma pessoa na China ou uma pessoa na Austrália consegue ter acesso às informações desse livro e conseguem também escrever nele. É claro que seguindo algumas regras pré-definidas, o que a gente chama de regras do protocolo. Então, a primeira característica e uma das mais importantes que você tem que ter noção é que esse livro razão, ou você pode chamar de blockchain, ele é totalmente descentralizado. Ele pode estar nas minhas mãos, como também pode estar na mão de várias pessoas em vários lugares ao redor do mundo. Essa é a primeira característica importante de blockchain, descentralização, que é bem ao contrário do que a gente tem no sistema financeiro atual, que é um mercado totalmente centralizado. Aliás, vocês já conhecem, vocês já viram a gente falando muito aqui sobre os principais bancos do mundo, né, que são bancos centralizados. Por exemplo, o Federation Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, né? Entendeu? Central, centralização de poder, centralização de grana. Então, primeira característica importante da blockchain é a descentralização monetária. Mas, Marcos, o porquê que isso é importante, o porquê que isso é bom? Vamos lá! Jovem gafanhoto, imagina comigo, se por exemplo um país como Venezuela ou por exemplo como a Rússia resolve banir os mineradores de criptomoedas de seu país, né, ou melhor, banir essa atuação, essa mineração de criptomoedas no país, a gente sabe que só aquele país não vai acabar com as criptomoedas, porque como eu disse para vocês, várias pessoas ao redor do mundo têm acesso à blockchain e podem minerar em vários lugares diferentes. Então, se a Rússia ou se a China ou se a Venezuela banir os mineradores, os dados de mineração eles vão continuar sendo executados em outros lugares do mundo e isso tudo de maneira simultânea, tá? Baniu agora? Beleza, a gente tem os dados também lá na Europa e a Europa vai continuar fazendo as validações, ou a gente tem esses mesmos dados, né, na Austrália e a Austrália vai continuar fazendo as validações e vários outros países do mundo. Então, primeira característica importante, descentralização. Uma segunda característica que é extremamente importante também é que todos esses dados que eu falei para você que fica dentro desse livro razão, eles são criptografados. Só para mim exemplificar, Marcos, o que são esses dados que estão ali dentro desse livro razão ou dentro da blockchain? São as transações com data, hora, quem recebeu, quem enviou e tudo mais. E todos esses dados que estão nessa transação, eles são criptografados. Ou seja, é utilizado a tecnologia de criptografia avançada para garantir a segurança destes dados. Para ser mais exato, é utilizada a tecnologia que a gente conhece como hash 256. E esse código de programação, né, esse mecanismo, ele tem algumas características extremamente importantes, como por exemplo a irreversibilidade, ou seja, se a palavra Marcos representa determinado código hash, com aquele hash eu não consigo descobrir a palavra Marcos, sacou? Então é irreversível o código hash.
marcos representa um código hash. E esse código hash, ele não pode ser feita nele a engenharia reversa para descobrir, né, a sua originalidade, ou seja, a palavra marcos. Então é irreversível. Uma outra característica muito importante é a imutabilidade. Como assim, Marcos? Por exemplo, o nome Mateus, ele representa um código hash, né? Eu vou supor aqui que o nome Mateus está todos com letras minúsculas, tá? Então Mateus representa um código hash. E o Mateus vai sempre representar aquele código hash, ou seja, não muda com o tempo. Porém, observem, e aqui eu faço um adendo muito interessante. Se eu coloco Mateus com a letra M maiúscula, a gente já gera um outro código hash, que é totalmente diferente do Mateus com letra minúscula. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber também sobre esses dados é que eles são alocados em blocos, tá? Então, são vários blocos dentro de uma blockchain, por isso o nome blockchain, né? Cadeia de blocos, e esses blocos, eles são interligados ao outro, né? Com essa criptografia, com esse código hash 256. Cada bloco seguinte, ele depende do bloco anterior. Isso traz uma segurança muito grande. Você pode imaginar isso, né, novamente utilizando a imaginação, né, trabalhando a questão da imaginação, fazendo da seguinte maneira. Imagina que cada bloco representa o elo de uma corrente, né? E a corrente a gente sabe que tem vários elos que são interligados, tá? Então, cada bloco é um ligado no outro. O bloco seguinte, ou o bloco atual, sempre depende do bloco anterior. E o bloco anterior depende do bloco anterior, que depende do bloco anterior, até chegar no que a gente chama de bloco Gênesis, né, que foi criado lá em 2008 e foi validado lá em 2008 pelo Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Uma terceira característica muito importante que vocês precisam também guardar na cabeça de vocês é que a blockchain ela é totalmente autônoma, ou seja, não precisa de um administrador, ou seja, não é centralizada. Pelo fato dela ser descentralizada, ela é altamente autônoma. É uma DAO, praticamente, uma organização autônoma descentralizada. Uma quarta característica extremamente importante é que a blockchain realiza transações peer-to-peer, ou seja, de ponta a ponta. Como assim, Marcos? Exemplo, para mim fazer uma negociação simples, por exemplo, enviar tokens da Baby Doge ou da SHIB ou o próprio Bitcoin para um terceiro, né? Vou exemplificar com o nome para que vocês consigam imaginar. Se eu, Marcos, quisesse enviar bitcoins para o Mateus, eu não preciso fazer com que esses bitcoins, primeiramente, passem por um banco ou por alguma instituição. Ele simplesmente pode ser negociado diretamente com o Mateus. Mateus, me manda a sua carteira aí. Aí o Mateus fala, toma, essa é a minha carteira. Eu leio a carteira dele, faço a transação e o dinheiro vai diretamente para ele. Então, galera, transações efetuadas dentro de uma blockchain são mais seguras, são mais rápidas e tem uma taxa extremamente pequena. E eu vou te dar um exemplo que acontece dentro do mercado centralizado. Se eu, Marcos, quiser mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, primeiro eu tenho que converter os meus reais em dólar, achar uma casa de câmbio que faz o serviço e aí mandar esses dólares para o banco da pessoa que pode receber os dólares, que vai receber os dólares. E isso leva muito tempo e também come muitas taxas, né? Tem muitas taxas nessa transação. Já no Bitcoin é diferente. Se eu quero mandar o meu dinheiro aqui do Brasil para alguém que esteja nos Estados Unidos, basta eu mandar a própria moeda, ou eu converto em dólar dentro da blockchain e mando pela blockchain para aquela carteira que está nos Estados Unidos. Ou seja, não tem essa taxação de câmbio, não tem a taxa cobrada pelos bancos, não tem a taxa cobrada pela casa de câmbio, o que deixa tudo muito mais fácil. E uma quinta e última característica sobre o que é a blockchain é a seguinte questão. Para que você consiga hackear e roubar fundos de uma blockchain, você precisa hackear 51% da rede inteira. E a gente sabe que por ser descentralizada, a rede blockchain hoje
no mundo detém vários e vários computadores. O que significa que, para uma pessoa ou um hacker conseguir roubar os seus fundos dentro da blockchain, ele precisa hackear milhares de pessoas ao redor do mundo, e o que é extremamente complicado e, em meras palavras, eu diria que impossível, tá? Porque são códigos de IP diferente, são pessoas em localizações diferentes, o que torna bem improvável esse hacker conseguir acessar a rede. Então, sim, blockchain, e principalmente a blockchain do Bitcoin e do Ethereum, são extremamente seguras. Marcos, você falou blockchain do Ethereum. Peraí, tem uma blockchain para o Bitcoin, tem uma blockchain para o Ethereum? Sim, jovem gafanhoto. Olha só, o Vitalik Buterin, em 2014, ele trouxe um white paper, né? E em 2015 ele lançou a sua própria blockchain, que é a blockchain da rede do Ethereum, né? Ou a rede do Ether, que Ether é a moeda da rede do Ethereum. A blockchain do Ethereum, ela veio com algumas inovações impressionantes, né? Na blockchain do Bitcoin a gente conseguia fazer negociações, né, peer-to-peer, de ponta a ponta, diretamente com o remetente e tudo mais. Porém, o Vitalik Buterin, ele trouxe mais informações no que a gente chama de blockchain de segunda geração. Na blockchain da Ethereum, a gente consegue, além de fazer transações, também adicionar smart contracts, né, contratos inteligentes, e ainda consegue fazer empréstimos e diversas outras coisas. Então, galera, respondendo à pergunta do vídeo, qual é o projeto mais promissor do mercado de criptomoedas? Hoje, sem dúvida nenhuma, o projeto que mais cresce e que mais tem potencial e que vai ser utilizado futuramente na área de saúde, na área logística, na área de educação, em quase todas as áreas da sociedade, é a blockchain, por se tratar de uma tecnologia extremamente incrível e que está dando origem à revolução monetária no mundo. Esse foi um resumo simples do que é blockchain, e se você gostou e se agregou conhecimento a você, peço humildemente para você correr aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e também comentar aqui embaixo se esse conteúdo agregou conhecimento. Um forte abraço a todos, falou, valeu, é nóis!